Senhor, nós estamos diante de Ti, reconhecendo que os Teus olhos perspassam todas as coisas. Conheces a intenção do coração de cada um de nós. Por isso, Senhor, nós curvamos aqui o nosso ser em Tua presença, pedindo que o Senhor mesmo, que a nossa viva cobertura, que a nossa oferta toda inclusiva, possa cobrir-nos e possa purificar-nos aqui, mediante o sangue que foi derramado por nós, Senhor. Queremos colocar esse tempo da palavra em Tuas mãos, conhecendo que não temos pretensão, a não ser outra, que o Senhor mesmo possa, mais uma vez, soprar a Sua palavra, e possa ser conosco aqui, de maneira que possamos atingir o objetivo desse tempo, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa nos guardar de nós mesmos e também de toda a atividade do nosso adversário, pedindo a Ti que o Senhor nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, gostaria de abrir com vocês o livro de Atos. Atos capítulo 11. Versículo 27. Os irmãos nos procuraram e pediram para que nós falássemos acerca do assunto do presbitério na localidade. Então, o que a gente vai fazer é apenas uma visão panorâmica. O que vamos falar não esgota o assunto. Os textos estão aí, e que o próprio Espírito Santo ele possa desenhar o assunto no meu coração e no seu coração, para que a gente possa compreender esse assunto juntos. É simples, mas a gente precisa da ajuda do Senhor em todo o tempo, pois se Ele não abrir os nossos olhos, se não conceder a nós o Espírito de sabedoria e de revelação, é apenas conhecimento. Mas que o Senhor nos ajude. Irmãos, Atos capítulo 11, no versículo 27. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágapo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Essa é a primeira vez que aparece a palavra presbítero no livro de Atos. E, estranhamente, a gente pode falar dessa maneira, que a narração aqui ela não se preocupa em explicar quem eles são e qual a função exerciam na igreja em Jerusalém, mas apenas como presbíteros naquela cidade, eles receberam os donativos que veio enviado pelos irmãos de Antioquia e de outros lugares. Talvez para nós mesmos, ao mencionarmos dessa maneira, que é a primeira vez que aparece a palavra presbítero aqui no livro de Atos, soe também estranho. E a gente poderia perguntar: que negócio é esse presbítero? Eu nunca vi essa palavra na minha língua, então está aqui. É alguma coisa estranha, alguma coisa diferente? Que tipo de pessoas são essas pessoas que são aqui presbíteros? Mas na verdade, para os judeus, para aquele contexto que eles estavam vivendo, presbítero nada mais era do que anciãos. E o Velho Testamento ele está recheado de assuntos relacionados aos anciãos, e esse assunto se relaciona com anciãos às portas da cidade, ou até mesmo porteiros. Então, quando eles ouviram falar dos presbíteros da igreja ali em Jerusalém recebendo os donativos, então não foi nada novo para os irmãos, mas pelo contrário,
entendeu? Eles entenderam completamente que os anciãos estavam à porta e os anciãos estavam recebendo aqueles donativos. Eu vou ser técnico, alguma vez talvez até cômico, talvez provoque até sonho em vocês, mas eu prefiro seguir o que o Senhor deu aqui ao meu coração, sendo técnico, mas que o Senhor possa fazê-los compreender o assunto. Transliterado do grego, a palavra presbítero quer dizer literalmente ancião ou pessoa mais velha. Necessariamente não é um assunto cronológico, porque a gente está falando de assuntos espirituais. Então os anciãos, os presbíteros de uma igreja, eles nada mais são do que aqueles irmãos que chegaram primeiro. E dentre esses que chegaram primeiro, você vai perceber que alguns amadurecem mais do que os outros. É como a gente comprar um cacho de banana em determinado lugar, um cacho mesmo. E aí a gente vai verificar que se não houver nenhum produto que possa fazer com que o processo possa ser acelerado de amadurecimento, você vai perceber que uma banana ela amadurece mais do que a outra. E você vai escolher qual para degustar? Você vai escolher justamente aquela que está mais madura. Então nosso Senhor também, quando Ele vai fazer esse assunto pelo Espírito e através dos apóstolos, a eleição de presbíteros, que a gente vai falar um pouco mais para frente, os anciãos, esses presbíteros na localidade, nada mais são do que aqueles irmãos que receberam a mesma graça do que os outros, mas eles receberam esta graça para poder, e com a avidez, absorveram aquilo ali para poder se disporem ao Senhor. E você vai perceber que alguns irmãos se dispõem mais ao Senhor do que os outros. Muitas vezes eles nascem na mesma data, nascem no mesmo mês, nascem no mesmo ano, mas ainda assim você percebe que há diferenças. Mas essa peculiaridade dada pelo Espírito Santo a esses irmãos também tem a ver com aquilo que o Senhor deseja chamar aquele irmão para estar à frente do rebanho. Não propriamente assim, porque se tomarmos essa palavra anciãos, a gente vai verificar que então todos aqueles que são mais velhos na Assembleia deveriam ser presbíteros, mas não é dessa maneira, entendeu? Você tem a eleição e você também tem a constituição de presbíteros em uma localidade, e vamos avançar com a ajuda do Senhor. Então por que não era difícil para os irmãos ali compreenderem esse assunto? Eu vou citar alguns textos do Velho Testamento que são interessantes, que vai ligar anciãos, as portas e a questão de juízo. Juízo no sentido de justiça, de julgar as coisas. Então, Provérbios capítulo 31. No versículo 23. Nós conhecemos muito bem esse texto que está falando da mulher virtuosa e pergunta quem a achará. Mas o versículo 23 diz assim: seu marido, o marido da mulher virtuosa, ele é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ou na verdade, uma outra tradução, revista e corrigida, diz: seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos às portas. Então uma das coisas que a gente vai começar a perceber é que os anciãos são aqueles irmãos que estão às portas e estão julgando as coisas, percebendo o que entra e o que sai. Vamos para mais um texto aqui em Deuteronômio capítulo 21. Deuteronômio capítulo 21, versículo 18. Se alguém tiver um filho quanto mais rebelde, que não obedece à voz de seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvido, pegarão nele seu pai e sua mãe e os levarão aos anciãos da cidade à sua porta. E lhes dirão: este nosso filho é rebelde quanto mais, não nos dá ouvidos, não dá ouvido à nossa voz, é dissoluto e beberrão. E aí
os anciãos que estão às portas da cidade, eles vão verificar o que precisa ser feito com aquela pessoa. Então, vocês estão aí compreendendo que os anciãos já são coisa que já sendo falada há tempo. Ruth, que é um pouco mais para frente, logo depois de Juízes, Ruth capítulo 4, versículo 1 e 2. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se ele, e aí resolver a questão do resgate da Ruth. E 1 Crônicas capítulo 9, versículo 22, ele vai falar dos porteiros incumbidos de vários assuntos. E pegando a figura da cidade dos anciãos que estão às portas, aplicando aqui em 1 Crônicas capítulo 9. Todos estes escolhidos para guarda das portas foram 212. Estes foram registrados em suas genealogias, nas suas respectivas aldeias. E Davi e Samuel, o vidente, os constituíram cada um no seu cargo. Guardavam, pois, eles e seus filhos as portas da casa do Senhor, na casa da tenda. Os porteiros estavam aos 4 ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Então, os presbíteros ou anciãos, mesma coisa. Aqui nessa figura trazida no livro de Crônicas, eles estão aos 4 ventos. Eles estão fazendo aqui o serviço de supervisores. Então, tudo que está à direita, à esquerda, na sua frente ou atrás de você, os porteiros, pegando a figura que eles estão nas portas da cidade, eles têm a responsabilidade de verificar o que está entrando e o que está saindo. Essa seria uma das funções dos irmãos que estão no presbitério, dos anciãos, daqueles que são mais velhos. Por ser ancião, falando de forma natural, você vai verificar, por exemplo, eu tenho uma determinada idade, Paulo tem outra idade e tem outros irmãos que são mais velhos do que eu aqui. Mas se você pedir um conselho, você vai pedir a quem? A mim ou a Paulo? Eu pediria a Paulo. Por quê? Porque ele é mais velho, porque ele tem mais experiência, e tendo mais experiência tem mais conteúdo, e tem mais forma de julgar as coisas e julgar aquilo que já passou pela experiência dele, pela vida dele. Então, da mesma maneira, espiritualmente falando, o Senhor usa esses princípios naturais, como diz Paulo, primeiro o natural para depois falar do espiritual, e João também usa isso em sua carta, 1 João. Quando João está falando ali de crianças, de adolescentes e de pessoas já adultas, ele não está falando de forma cronológica. Ele diz: filhinhos, essas coisas vos escrevi, porque os vossos pecados são perdoados por causa do quê? Do nome do Senhor. Então a linguagem que vai ser aplicada para os filhinhos são aqueles irmãos e irmãs que o tempo todo estão vivendo situações de pecado em sua vida, e a ênfase dele é o sangue. Mas quando ele fala aos jovens, diz: jovens, eu vos escrevo porque sois fortes e tendes vencido o quê? Maligno. Então a experiência desses irmãos é maior. Eles já passaram pela experiência de vencer o pecado, eles já passaram pela experiência daquela realidade de se identificar com Cristo.
E o que é que está acontecendo com eles? Agora eles entram para um assunto de batalha espiritual, como é falado no livro de Efésios. O último assunto do livro de Efésios, capítulo 6, vai falar sobre o assunto de batalha espiritual. Não fala para novo convertido, mas fala por todos aqueles irmãos que já tiveram visão espiritual, aplicar a visão espiritual à sua vida cotidiana, seja família, seja trabalho, se ele é patrão, se ele é empregado, entendeu? Do seu relacionamento com a sua esposa, e no final entra o assunto. Então está falando ali para jovens. Capítulo 6 ali são irmãos jovens, espiritualmente falando. Mas quando fala dos pais, ele vai dizer assim: pais, eu vos escrevo por quê? Porque conheceis com intimidade aquele que existe desde a gente não sabe quando. Então, quando a gente for pedir o conselho, a gente vai pedir a quem? A criança? Ao jovem? Sim. Ou aos pais? Eu pediria aos pais. Então, dessa mesma maneira, os anciãos ou os presbíteros, eles são como pais perante a assembleia, são os irmãos mais velhos. E sendo mais velhos, eles têm essa incumbência da parte do Senhor de estar às portas, de estar verificando o que entra e o que sai, de estar verificando os quatro cantos, e ainda mais na continuação aqui no versículo 24. Os porteiros estavam aos quatro ventos, ao oriente, ao ocidente, ao norte e ao sul. Seus irmãos que habitavam nas suas aldeias tinham de vir de tempo em tempo para servir com eles durante 7 dias. Então, um princípio espiritual aqui, que quem está às portas, não existe esse assunto: ó irmãos, o presbítero saiu de férias. Ele pode sair para descansar, não é inadequado fazer isso. Mas se ele foi chamado, eleito e constituído pelo Senhor para ser presbítero, ele é presbítero 24 horas. Por exemplo, vamos tomar um exemplo novamente de Paulo. Paulo está aqui entre nós. Paulo é ancião, né? Quando ele chegar em casa, ele deixa de ser ancião. Quando ele vai para o trabalho, deixa de ser ancião. Quando ele dorme, deixa de ser ancião. Então, o mesmo princípio, irmãos, figurado, físico, é aplicado para o assunto espiritual. 7 dias, versículo 26. Porque havia sempre naquele ofício 4 porteiros principais, que eram levitas, e tinham ao seu cargo as câmaras e os tesouros da casa de Deus. Estavam alojados à roda da casa de Deus, porque a vigilância lhes está encarregada, e tinham o dever de abrir todas as manhãs. Versículo 28. Alguns deles estavam encarregados dos utensílios do ministério, porque estes eram contados quando eram trazidos e quando eram tirados. Uma outra responsabilidade daqueles que são anciãos, são presbíteros. Eles têm responsabilidade com o tesouro. Eles têm responsabilidade em conhecer o verdadeiro tesouro que está dentro de nós, que é Cristo, e verificar esse tesouro também na vida dos irmãos. E isso a cada manhã, eles têm que estar a cada manhã diante do Senhor, como diz aqui o texto. Mas também a cargo desses irmãos há uma responsabilidade com relação aos utensílios do ministério. Por exemplo, se pegarmos isso aqui à luz de que muitos irmãos estão compartilhando sobre esse assunto do ministério, você vai perceber que todos os utensílios da casa do Senhor, eles falam de ministérios específicos no Novo Testamento. E você vai verificar que esses porteiros que estão aqui, eles têm a responsabilidade de verificar o que entra e o que sai. Ou seja, alguns irmãos têm cargo com relação a determinado assunto. Ele pode ser um pastor, ele pode ser um mestre, ele pode ser um profeta. Então ele não pode simplesmente se levantar na assembleia, na casa do Senhor, e dizer assim: irmãos, vou fazer isso a partir de hoje, sem comunhão, sem supervisão com os presbíteros, sem aqueles que são supervisores, porque essa é uma responsabilidade deles. O profeta não fala sozinho, o mestre não fala sozinho, o pastor não pastoreia sozinho, nem o evangelista faz esse assunto sozinho, mas sempre faz em comunhão. Quando a gente vai ver Atos capítulo 13, quando você tem lá, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres,
e esses jejuando e orando e fazendo o trabalho deles, que era o trabalho de profetizar e de ensinar, em determinado momento eles estavam jejuando e orando, o Espírito Santo disse: agora separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. E houve uma imposição de mãos ali. Essa imposição de mãos é do presbitério, reconhecendo o que foi feito pelo Espírito Santo. Eles não estão dizendo assim, vamos aqui colocar nossas mãos para que o dom venha. Pode ser que sim, se o Senhor quiser fazer isso. Mas aí o que é que acontece? O Espírito Santo já havia estabelecido eles. O que é que o governo da igreja local simplesmente faz? Reconhece e envia. A igreja enviou aqueles irmãos para outro lugar, para que eles pudessem fazer o trabalho de apóstolos. Mas eles fizeram a lição de casa, dentro da própria casa, na Assembleia, Igreja de Antioquia, e os presbíteros que estavam ali reconheceram o assunto. Então isso é apenas uma introdução para a gente ir para as coisas que são mais técnicas aí. Então, voltando a falar, irmãos, presbítero não se preocupa quando aparece pela primeira vez aqui em Atos capítulo 11, não há uma preocupação do Espírito Santo nesse exato momento de explicar o assunto, mas ele está desenhando para que a gente possa compreender. Então, para fazer a casa, ninguém, quando faz o psicoteste, diz assim, aí a mulher que está fazendo, o homem que está fazendo, aplicando o psicoteste para você, desenha uma casa. Aí você desenha a casa sem nada, não tem terreno, não tem lastro, não tem uma linha. Aí diz assim, oxe, que tipo de pessoa é essa aí que desenha no nada? Então, da mesma maneira, o Senhor está desenhando para nós e colocando algumas coisas para a gente compreender. Vamos um pouco mais. Os presbíteros, novamente essa palavra presbitério, o presbítero aparece em Atos capítulo 15. Vamos lá para Atos 15. Versículo 1 diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Então isso aqui é uma heresia. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão entre eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre esses, subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a essa questão. Então eles estavam ensinando uma heresia de que para que eles fossem salvos, eles precisavam guardar o costume de Moisés, enquanto o próprio Paulo, muito claro, fala para nós no livro de Efésios que pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Então você não tem que associar salvação mais a alguma coisa. Ó, irmão, se você receber a Cristo e você deixar de tomar café, você vai ser salvo. Ou se você receber a Cristo e você começar a guardar o sábado, você vai ser salvo. Se você receber a Cristo e deixar de comer carne de porco, então você vai ser salvo. Então, se fosse nessa condição, eu gosto de café, eu gosto de carne de porco bem fritinha, numa brasa, maravilha. Então, Senhor, tenha misericórdia, eu não seria salvo. Mas graças a Deus, a salvação é pela graça. Amém. Entendeu? E sendo pela graça, eu não tenho que acrescentar nada a isso, porque o Senhor já fez tudo. Então, os irmãos estavam ali adicionando algo que era herético. Mas aí o que é que aconteceu? Esses irmãos trouxeram o assunto para os profetas e mestres. Estamos aqui em Atos capítulo 15. Na igreja em Jerusalém havia profetas e mestres. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. Em outros lugares também. Mas como disse o irmão Dino, Jerusalém naquele momento era o centro da obra. Então os irmãos, Paulo e Barnabé, eles foram para o centro da obra para poder verificar o assunto com os apóstolos, governo do assunto extralocal, e com os presbíteros, governo do assunto local. E eles decidiram que o assunto não era daquela maneira. Então eles simplesmente disseram aqui, versículo 29, olha:
O que vocês têm que fazer é vos abster das coisas sacrificadas a ídolos, como também do sangue, da carne de animais sufocadas, das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Então foi enviado esta carta, escrita pelos apóstolos e profetas, e o assunto foi resolvido. Então, segunda vez que aparece a palavra presbítero aqui. Vamos um pouco mais, eu não posso gastar tempo aqui até chegar ao final, mas vamos lá. Anos mais tarde, no capítulo 21 também do livro de Atos, o Espírito Santo continua desenhando para nós. Atos capítulo 21, versículo 15. Passado aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Mnasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Então essa é a terceira vez que aparece a palavra presbíteros aqui. E é interessante que aqui a igreja em Jerusalém estava passando por um processo de perseguição e muitos saíram. E por conta da saída desses irmãos, surge a igreja em Chipre, a igreja em Antioquia, a igreja na Cilícia e em outros lugares por causa da perseguição. Mas quando Paulo retorna juntamente com esses irmãos para aqui, eles não encontram os apóstolos. E isso também é didático aqui naquilo que a gente está falando. Por que eles não encontram os apóstolos e diz simplesmente Tiago? Tiago aqui não é o filho de Zebedeu, porque Tiago foi martirizado em Atos capítulo 12 por Herodes. Tiago aqui provavelmente é Tiago o menor, provavelmente por causa da sua estatura. Dentre os apóstolos do Senhor, você tinha Tiago, filho de Zebedeu, e Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, era Tiago menor, e era primo de Jesus, primo do Senhor. Então, esse Tiago aqui, provavelmente é o último apóstolo na igreja de Jerusalém. Isso indicando para nós que aquilo que o Senhor havia falado se aconteceu. O Senhor disse: vocês têm que ser minhas testemunhas aonde? Em Jerusalém. E qual foi o outro lugar? Na Judéia. E o outro lugar? Samaria. E o outro lugar? Os confins da terra. Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Então, por causa da perseguição, os apóstolos, sabe o que eles fizeram? Saíram. Aí você vai dizer assim: ah, irmãos, os apóstolos foram covardes. Não foram não, irmãos. Os apóstolos foram expulsos pelo Senhor de Jerusalém para eles cumprir a responsabilidade dele para pregar o evangelho em outros lugares. Mas os apóstolos, eles não eram irresponsáveis. Os apóstolos deixaram aqui, os presbíteros que se reuniram com Paulo. Vamos supor que aqui havia talvez 10.000 irmãos, na verdade até mais. Havia muitos presbíteros, muitos anciãos naquela cidade. E foram esses anciãos que receberam a Paulo. Isso também o Espírito Santo está desenhando mais uma vez para nós, falando o seguinte: que os apóstolos, eles não podem permanecer muito tempo num lugar. Quem mais permaneceu em determinado lugar foi Paulo, 3 anos e meio com os irmãos em Éfeso. E quando os apóstolos saem e fazem o seu trabalho, eles fazem o seu trabalho como andaimes do lado de fora, como diz o irmão Stephen. Então, quando você está levantando edifícios, você precisa de andames. Mas quando aqueles que estão recebendo o trabalho dos apóstolos começam a perceber o que é edificação, os apóstolos têm que se retirar para não atrofiar os irmãos daquela localidade. Então, os apóstolos saíram e deixaram quem? Os presbíteros. E você vai ver esse princípio também sendo feito em outros lugares. Então aqui, irmãos, nós temos no capítulo 21 exatamente isso.
Então nós já temos um desenho aí, e vamos continuar desenhando com os irmãos. Vamos para a eleição e instituição de presbíteros. Em Atos capítulo 13, preciso citar a referência e falar com os irmãos para que a gente possa ler, para que você depois possa visitar o assunto e o assunto ficar aí no seu ouvido. Então, em Atos capítulo 13, o Espírito Santo, como já falei, separou a Barnabé e a Saulo para a obra que eles tinham chamado, para que o Espírito Santo tinha chamado. Houve imposição de mãos sobre eles foram despedidos e saíram. E eles passaram por várias localidades. Após uma longa jornada, antes de retornarem para Antioquia, decidiram voltar pelas cidades onde passaram, fortalecendo os discípulos e também instituindo presbíteros em cada igreja. Então, Atos capítulo 14, versículo 23, um pouquinho antes, verso 21, vai dizer para a gente o seguinte: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, isso Paulo e Barnabé, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Então, essa é a primeira vez que também aparece presbíteros associado com a eleição. Por que a palavra que está aqui é eleição? Porque a igreja, na verdade, já tinha escolhido os irmãos. Por exemplo, aqui, nessa assembleia, se eu perguntar aos irmãos, quem é que os irmãos creem que são os irmãos mais velhos aqui, anciãos, presbíteros? Irmão, mas ainda não está estabelecido. Mas não precisa estabelecer para funcionar. Os irmãos saberiam dizer? Sim ou não? Sim, saberiam dizer. Então, quando um apóstolo passa por determinado lugar, no caso aqui Paulo, ele passou novamente pelas cidades que havia pregado o evangelho. Quando ele chegou lá, ele parou um tempinho, não simplesmente passou igual um cometa, igual um furacão. Ele passou por esse lugar e demorou um pouquinho para perceber espiritualmente aqueles irmãos que eram mais velhos, mais experimentados, e onde a graça do Senhor era mais abundante no que toca esse assunto de ser presbítero, de ser ancião, mais velho. É aquele irmão que se preocupa mais do que os outros, é aquele irmão que liga para você, é aquele irmão que pastoreia, é aquele irmão: fulano não veio tal dia para a reunião, vamos ligar para ele? É aquela irmã que está passando com dificuldade: irmão, vamos visitar tal irmã? Vamos, mas vamos levar uma oferta de amor. Isso, meus irmãos, é um trabalho do presbítero, do ancião, de quem está cuidando um do outro. E a gente vai entrar mais apropriadamente nesses assuntos e dar nome àquilo que os irmãos estão fazendo, entendeu? Então, Paulo aqui promoveu, Paulo e Barnabé, a eleição de presbíteros, e assim se fez. Mas depois de o quê? Mesmo percebendo o testemunho da igreja naquele lugar e a observação deles, depois de jejuar e orar, então estabeleceu os presbíteros naquele lugar. Mais adiante, já em sua terceira viagem missionária, Paulo se encontra em Mileto, de onde manda chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. Vamos um pouco mais para frente, o livro de Atos, capítulo 20, versículo 28. Um pouquinho antes, verso 17. Paulo estava em Mileto, e de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pela cidade dos judeus me sobrevieram.
jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vou-la ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua, versículo 28: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Porque eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas ou distorcidas, para arrastar os discípulos para eles ou atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um de vocês. Ele está falando aqui para os presbíteros. Os apóstolos, eles têm um trabalho específico na Assembleia, sim, estabelecer a Assembleia naquele lugar onde nunca se ouviu falar do Evangelho, e pelo Espírito Santo pregar esse Evangelho, converter as pessoas, ensiná-los tudo aquilo que o Senhor havia ordenado. Mas também eles têm um trabalho específico com os apóstolos, os apóstolos têm um trabalho específico com os presbíteros, como também teve Paulo com aquela localidade. Para quê? Para que esses irmãos pudessem ser instruídos com relação a todo o desígnio do coração de Deus, ou seja, todo o propósito do coração do Senhor, todo o propósito eterno, a centralidade de Cristo, Cristo como nosso tesouro, Cristo como a nossa vida, Cristo como o nosso andar, Cristo como o nosso descansar, Cristo em toda a sua totalidade, e ainda de forma resumida, e não podendo falar de tudo, porque Paulo era limitado, apesar de ser Paulo, mas Paulo diz: não deixei de vos anunciar todo o desígnio do Senhor. Irmãos, a responsabilidade dos presbíteros em cada localidade é grande. Se os apóstolos, como Marcelinho falou, a doutrina é falada que é dos apóstolos, os atos nós falamos que é dos apóstolos, mas a doutrina é de Cristo pelo Espírito Santo, e os atos é do Espírito Santo através dos apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e quem ele queira usar. Então, quando um apóstolo ele chega numa determinada localidade, está ensinando os irmãos com relação aos desígnios de Deus, a responsabilidade dos presbíteros agora dobrou, e muito, porque eles têm que permanecer naquilo que receberam da parte do Senhor. Porque senão eles não permaneceram, vai chegar tempo difícil, onde os lobos, pastor lida com o quê? Pastor não lida com lobo, irmão. Pastor lida com ovelha. Mas pastor senta o pau aonde? No lobo. Não é o contrário. Muitas vezes os pastores querem sentar o pau na ovelha e alisar o lobo. Mas aqui, irmãos, tem que sentar o pau no lobo e tem que fazer o quê? Cuidar das ovelhas. Mas para as ovelhas serem cuidadas adequadamente, Paulo fala pelo Espírito lá no livro de Éfeso que Deus estabeleceu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vista ao quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, ou na verdade colocar ferramentas espirituais nas mãos dos santos, para que cada irmão tenha a responsabilidade de edificar, de cooperar com aquilo que tem recebido da parte do Senhor. Mas os presbíteros, eles têm que estar afiados, irmão. Os presbíteros têm que ter a responsabilidade de saber sobre pelo menos tudo. Pelo menos tudo. Então esses irmãos, o Senhor usou Paulo aqui para despejar todo o desígnio de Deus. Mas eles foram constituídos por quem? Pelo Espírito Santo. Não é apenas eleição, não é apenas os irmãos olharem, não é apenas o apóstolo chegar e dizer assim: quem é uma armadura aí, quem os irmãos indicam. Não, tem que ter, irmãos, a indicação do Espírito Santo. Quem constitui é o Espírito Santo. Entendeu? E os irmãos apenas
que fazem esse trabalho de reconhecer o presbitério na localidade, eles têm que estar afinados com o Espírito Santo. Por que eles então jejuam e oram? Jejum, irmãos, nada mais é do que a avidez no nosso coração para conhecer a mente do Senhor, só isso. Jejum não é para mudar Deus, jejum não é para mudar as circunstâncias, jejum é para a gente saber com avidez qual é a mente do Senhor com relação às circunstâncias, a nós mesmos, nossa família e outras coisas mais. Então eles jejuando e orando estavam com avidez: Senhor, nós queremos saber sua vontade, então vamos jejuar e orar para saber quem é os presbíteros. Por quê? Porque mais para frente Paulo vai dizer para Timóteo: não imponhais precipitadamente a mão sobre os presbíteros, porque pode ser que coloquemos a nossa mão e sejamos contaminados com aquilo que o Senhor não quer que sejamos contaminados. Entendeu? São as palavras da palavra, não são as palavras minhas nesse assunto. Mas vamos avançar. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. Tem muitas coisas para serem faladas aqui, mas vamos avançar, depois a gente volta. Anos mais tarde, já perto do fim da vida, Paulo dá orientações a Tito, um pouco mais para frente, Tito capítulo 1. Tito, Filemon, Hebreus, um pouquinho antes, irmãos, de livro de Hebreus, Tito capítulo 1, versículo 5. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, nosso irmão Tito, ele era tanto cooperador de Paulo como também apóstolo, e debaixo da coordenação daquilo que o Espírito Santo estava fazendo na vida de Paulo, e o reconhecimento de Tito com relação àquilo que o Espírito Santo estava fazendo, esse irmão se sujeitou ao ministério de Paulo e à equipe de Paulo. E aí o Senhor fala aqui: por esta causa, Paulo diz, te deixei em Creta. Não diz assim, por esta causa você vai passar por Creta, não. Por esta causa te deixei em Creta. Para quê? Para que você pudesse constituir presbíteros. Deixar aqui é importante, ou seja, esse irmão específico permaneceu um tempo lá em Creta, para colocar coisas que estavam precisando de ordem, e depois para constituir presbíteros. Então ele passou um tempo observando, jejuando, orando, no seu espírito gemendo, para pudesse ver quais eram os presbíteros daquele lugar. Ok? Isso aí tem a ver com a eleição e instituição dos presbíteros. Então vamos agora para uma outra parte que fala sobre a função dos presbíteros. Basicamente, o presbítero está falando de quem? De ancião. Então, falando de anciãos, eles têm 3 funções específicas e básicas, mas que pode, se você ler as escrituras com cuidado, você vai verificar, você pode acrescentar isso aqui sem problema nenhum. As 3 funções básicas desses irmãos é pastorear, supervisionar e presidir. Pastorear, supervisionar e presidir. Pastorear implica em fazer a mesma coisa que um pastor faz com as suas ovelhas: proteger, guiar, alimentar. Se aparecer um urso, matar. Se aparecer um leão, matar. Entendeu? Então tem que dar a vida pelo quê? Pelo rebanho. Isso é pastorear. E quando você pastoreia, não tem isso, irmãos. Você está pastoreando, seu coração, se você é pastor de fato, seu coração vai com a ovelha. Não existe esse assunto de assim, eu vou pastorear, mas meu coração não vai se envolver. Se você é pastor, seu coração se envolve. Para quê? Para resolver o problema do irmão ou da irmã. Claro que tem todos os cuidados, mas pastorear
Vamos para 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Rogo-vos, pois, aos presbíteros, que há entre vós, Pedro está dizendo, eu presbítero como eles, e testemunha do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de quê? De Deus, que há entre vós. Pastorear da seguinte maneira, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, porque tem alguns pastores que colocam o olho na ovelha e dizem assim, essa lã dessa ovelha vai dar um bom capote, entendeu? Vai dar um bom abrigo a lã dessa ovelha aqui. Essa ovelha está gordinha, está bom de cair na brasa. E aí vai. Pastorear o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores do rebanho, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho, modelo no sentido de padrão, exemplo a ser imitado, e prefigurando a pessoa de Cristo. E como Paulo disse, serem meus imitadores como eu sou de Cristo. E isso toca também os irmãos que estão aí no presbitério, e uma das designações dele, da função deles, é pastorear. Então, irmãos, tem essas coisas aqui que os irmãos têm que pensar. Essa é a maneira que o Senhor quer que os presbíteros eles possam pastorear, não constrangido. O pastor, ele ama as suas ovelhas. Se você olhar um pastor de ovelha natural, ele é capaz realmente de dar a sua vida pela ovelha. Tem 100, faltou uma, ele deixa as 99 no aprisco e vai em busca daquela que está perdida. O pastor, ele ama as suas ovelhas, mas ama de forma incondicional. Não é amar a Gilma e não amar Inamar. Não é dessa maneira, mas é amar de forma incondicional. Porque se o nosso amor é condicional, nós precisamos pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude a submetê-lo à cruz de Cristo. Não com sorte da ganância, eu vou ser pastor porque eu vou ganhar muito dinheiro daquela assembleia. Não. Apesar de, quando a gente vai vai ver Paulo instruindo Timóteo com relação aos últimos assuntos, que Paulo está escrevendo no final da sua vida para Timóteo, para o seu filho amado. Paulo faz questão de dizer lá que digno de dobrados honorários. Deixa eu só pegar aqui rapidamente Timóteo, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Ser presbítero naquela época, esses irmãos eram sustentados pela igreja. Eu não tinha assim, presbítero, alguns irmãos dizem assim, presbítero de tempo integral, todo o tempo para o serviço. Aí o presbítero que está aqui servindo, ele, vamos dizer, ele é engenheiro, ele é isso, ele é aquilo mais, mas também é presbítero. À luz do que Paulo está falando aqui, devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Quando diz os presbíteros, não tem aqui uma palavra de exceção. Os presbíteros tinham função integral na Assembleia. Mas Pedro está aqui advertindo aos presbíteros, na sua carta, que eles não devem ter olho grosso de querer viver às custas da igreja, de querer com ganância sugar as ovelhas. Então isso aí também deve ser considerado.
A carta de Tiago também registra a figura dos presbíteros, colocando-os em uma função eminentemente pastoral, pois envolve a oração pelos enfermos e ouvir a confissão de pecados. Isso também é pastoreio. Vamos pegar Tiago aí. Tiago capítulo 5, versículo 14. Um pouquinho antes, verso 13. É muita coisa, irmãos, mas é para mastigar. Vocês vão ter que mastigar, é muita coisa, mas vamos lá. Está alguém entre vós sofrendo, deve fazer o quê? Eu preciso dos irmãos para que também possa continuar. Está alguém entre vós sofrendo, deve fazer o quê? Está alguém entre vós alegre, o que é que deve fazer? Mas está alguém doente entre vós, chame quem? Não é a SAMU? Chama os presbíteros. Mas vamos lá, chama os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé, essa oração da fé aqui, a palavra grega também indica, a palavra euchi, também indica voto da fé. Provavelmente aquele irmão está enfermo por causa de alguma situação pecaminosa. E quando tem alguma situação pecaminosa, a primeira coisa que acontece, o óleo é cortado. A vida do Senhor na vida daquele irmão começa a minguar. Aí o irmão já não vem para a reunião, já não participa das reuniões de oração. Alguns irmãos dizem assim: poxa, esse irmão era tão ativo e agora está desse jeito, está minguado. Entendeu o que aconteceu com ele? Será que ele pegou o espírito daquele tipo de hábito fraco? Então, o que acontece? Essa pessoa aqui, ela precisa compreender, é o que o Senhor está também fazendo entender aos irmãos. Essa pessoa aqui também precisa compreender que ela está com uma situação de pecado, que precisa o quê? Confessar. E vai na parte, logo depois vai dizer assim: e a oração da fé salvará o enfermo, ou o voto de fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, se-lhe-á perdoados. Irmão, não é óleo derramado sobre pessoa que perdoa e purifica pecado, não. A única maneira de purificar pecado à luz das Escrituras é pelo sangue de Jesus. Então, quando confessa o pecado para os presbíteros, você deve se arrepender, deve pedir perdão ao Senhor, deve pedir o que? O poder do sangue de Jesus. E depois os irmãos chegam lá com óleo e derramam, está dizendo de forma física. Aqui também o que fizemos, irmão, de forma física. Mas isso aqui tem um conteúdo espiritual muito além do que eu posso compreender. Mas também de forma física os presbíteros dizem assim: de novo o Senhor pode derramar o óleo sobre ele, para que a vida volte novamente para este irmão. E ele faz um voto: Senhor, não quero mais saber desse assunto em minha vida. Irmãos, já passamos por situações dessa maneira. Eu me lembro de um irmão há mais ou menos 26 anos atrás. Nós estávamos reunidos. Esse irmão chegou e disse: irmão, o Senhor colocou em meu coração, estou vivendo uma situação pecaminosa, já tentei de tudo, já me consagrei ao Senhor, já me dediquei, mas a situação volta, o que é que eu tenho que fazer? Aí nós olhamos assim, aí o Senhor trouxe ao nosso coração esse texto, e trazendo ao coração esse texto, ele disse: irmão, confesse o seu pecado. O irmão confessou. Vamos lhe ungir com óleo. Nós ungimos o irmão com óleo. Ele disse: faça o voto aqui com o Senhor, que a partir de hoje você não quer mais o assunto. E o irmão fez o voto. E alguma coisa extraordinária aconteceu. Passou um mês, eu procurei esse irmão, e aí? Não. Passou 6 meses, e aí? Não. Passou um ano? Não. Passou 26 anos, e esse irmão disse: irmão, não. Sabe por quê? Porque não é a minha palavra, e presbítero não tem unção especial. A unção especial todos nós recebemos o Espírito Santo, mas o Espírito Santo separa um para a obra, outro para o presbitério,
outro para dar dom, outro para profecia, outro para o evangelismo, para o que ele quiser, quando quiser e na hora que ele quer. Esse é o Espírito Santo, ele não está dentro da nossa caixinha. Entende? Então, uma das funções também dos irmãos é essa aqui. Vamos para outra para não gastar tempo ainda mais aqui com esse assunto. Você tem também a outra função dos presbíteros, é ser supervisores. A palavra que nós lemos aqui, que lemos lá no livro de Atos, que fala sobre bispo, você lembra? Atos, capítulo 21. Perdão, capítulo 20, verso 28. Atendei por vós. Esse atendei por vós é muito importante no que toca o presbitério. E por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu o quê? Bispos. Os presbíteros foram constituídos bispos. A palavra bispo vem do grego episcopos, que quer dizer literalmente epi é sobre e scopus vista. Então, o que é um bispo, que é uma função do presbítero, ele nada mais faz do que supervisionar a assembleia, e com a ajuda do Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor possa fazer com que eles possam ver o que está acontecendo. Por exemplo, os irmãos partiram o pão aqui. Alguns irmãos não partiram. Se não parte o pão, é indicativo de alguma coisa. Então a supervisão do presbitério, ele precisa ver uma visão além do que é natural e ser despertado no seu interior. Aquele irmão não partiu o pão, e você chega com todo o carinho, tem que dizer para a ovelha: ovelha, por que você não está comendo? Por que você não está bebendo? Por que você não está nos pastos verdejantes? Por que você, sempre que o lobo aparece, você vai em direção ao lobo, não vai em direção ao pastor? Tem que perguntar, irmão. Isso é o trabalho do supervisor, do episcopos. Então, bispo significa literalmente supervisor. O presbítero foi instituído para literalmente colocar os seus olhos sobre o rebanho, para supervisionar, a fim de conduzi-lo no caminho com letra maiúscula, Cristo. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 3, de 1 a 3, Paulo dá orientações sobre as qualificações de bispos e diáconos, sem mencionar presbíteros. Ainda que alguém aspire ao episcopado, à supervisão, excelente obra almeja. Um pouco mais adiante, Paulo já usa o termo bispo, mas ensina a Timóteo como os presbíteros devem ser honrados. Foi o texto que nós lemos aqui em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 em diante. Então, o que acontece, irmãos? O presbítero ou presbitério tem a função de supervisionar o rebanho. E quando diz supervisionar, algumas vezes eu, lá onde me reúno, os irmãos sabem, a gente se reúne, eu geralmente fico perto de uma coluna. E os irmãos me perguntaram: por que você sempre senta perto de uma coluna? Eu não sei. Talvez eu tenha que falar o meu coração, ou esteja falando o coração dos irmãos, mas eu tenho que ficar perto da coluna. Mas talvez a gente tivesse que ficar. Você lembra daqueles filmes americanos onde o pastor fica na porta da assembleia, no lugar onde os irmãos reúnem? Aí quando todos que entram ele cumprimenta, né? E todos que saem também cumprimentam. O que é que ele está fazendo ali? Aí a gente está assistindo um filme, ele, o que é que esse pastor está fazendo aí? Ele está querendo se exibir. Ele disse: quem disse? Se ele é pastor de fato, ele está o quê? Supervisionando. E vai perguntar assim: por que sua mulher não veio para a reunião? Por que seu marido não veio para a reunião? Por que nas reuniões, durante a semana, você não aparece? Isso é supervisão, irmão. É pastoreio e supervisão. Entendeu? Então as coisas estão acontecendo. Tem que acontecer, teria que acontecer dessa maneira. Falo como fraco. E aí pronto. Em Atos capítulo 20,
foi o texto que nós acabamos de ler. Paulo diz: atendei por vós mesmos, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo, não foi simplesmente o apóstolo, o Espírito Santo constituiu bispos, supervisores, para pastoreais a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, os presbíteros aos quais Paulo se dirige são homens maduros na fé, não necessariamente avançados em idade cronológica, que foram instituídos como supervisores da igreja em uma dada localidade a fim de pastorear o rebanho do Senhor. A partir desses textos vemos a equivalência entre presbíteros e bispos, mesma coisa, só que presbíteros tem a ver com o que ele é e bispo tem a ver com a função que ele exerce. Não se trata de encargos diferentes ou hierarquia, mas ambos os termos se referem ao mesmo ministério. Quando o termo presbítero é usado, se refere a uma qualificação pessoal, ou seja, homem maduro. E quando o termo bispo é usado, faz referência ao trabalho desses homens, supervisionar. Presbíteros e bispos são termos intercambiáveis. Eles estão juntos. Se é presbítero, é supervisor. Se é presbítero, é pastor. E vamos para o terceiro assunto, dentro das funções do presbitério, que é presidir. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, como falei com os irmãos, é meio técnico porque tem muito texto, a gente tem que falar do assunto como ele é, e ainda assim não estou falando tudo, e nem posso falar tudo porque eu sou limitado, né? A gente precisa de outros para poder, com certeza, complementar ou até mesmo corrigir. Mas em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 12, diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam. A palavra aqui é presidir, não é outra palavra. Se você for para o grego, a palavra continua sendo presidir. Então, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração, por causa do trabalho que realizam, e vivei em paz uns com os outros. Por que Paulo acrescenta essa palavra? Irmão, quando a gente chega para admoestar não é exortar. Exortar é encorajar os irmãos. Mas na Bíblia tem a palavra admoestação. Admoestar é você encoraja, mas você dá uma puxada de orelha, entendeu? Você dá uma sacudida, mas você também tem repreensão. Também tem essa palavra nas Escrituras: exortação, admoestação e repreensão. Aqui Paulo está usando o que vos admoestam. Quando você chama um irmão para admoestar, algumas vezes o irmão fica bravo, irmão. Entendeu? Fica bravo. E aí Paulo diz assim: viver em paz uns com os outros. Compreende? Mas essa é a função dos presbíteros. A função dos presbíteros também é presidir. E presidir, irmão, nada mais é do que dirigir, superintender, chefiar e governar. Eu acho tão interessante esse assunto que muitas vezes os irmãos da liderança, em qualquer lugar, por exemplo, eu cheguei aqui, eu não estou aqui como presbítero, eu estou aqui como irmão. É muito melhor, irmão. O Senhor me guarde, o Senhor me perdoe, entendeu? Mas aí eu estou aqui como irmão. Aí quando eu chego aqui, aí a alma diz assim: poxa, tal coisa poderia ser assim, assado. Aí o Senhor chega para o seu interior e diz assim: fique quieto. É o que eu mais tenho ouvido do Senhor nesses dias no meu interior: é fique quieto. Irmão, tem que ficar quieto. Por quê? Porque a assembleia não é minha. Lá onde me reúno, o Senhor fala para mim: fique quieto. Aqui o Senhor também fala: fique quieto. Você não tem que colocar a sua mão. Por quê? Porque a igreja, irmão, é dele. E se a igreja sendo dele, ele faz como ele quiser.
Entende? Então, aqui, quando os irmãos, voltando para o assunto, então, os presbíteros, no trabalho de presidir, admoestam. Mas quando admoestam, tem alguns irmãos e irmãs que ficam de cara feia. Mas aí o Espírito Santo diz: viver em paz uns com os outros. Exortamos também, isso também é trabalho do que preside, viu, irmão? Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, mas consoleis os desanimados, ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Isso é trabalho aqui de que está presidindo, do que está trabalhando, ok? E para os presbíteros também, ainda Paulo está falando, para os que estão presidindo e trabalhando: evitai que alguém retribua a outro mal por mal, pelo contrário, segui o bem entre vós e para com todos. E ele agora inclui todo mundo: regozijai-vos sempre, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o espírito, não desprezei profecia, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-os de toda forma de mal. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Essa também palavra aqui, tudo que está aqui é para a igreja, mas tudo que está aqui também é para os presbíteros. Então, uma das funções do presbitério, uma delas também é presidir. Vamos para 1 Timóteo capítulo 5. Versículo 17, nós já lemos, mas vamos ler mais uma vez. Devem ser considerados, 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. Aí a gente tem um advogado aqui entre nós, talvez até mais. Você tem honorário, meu irmão? Então sejam considerados de dobrados honorários. O que é honorário, Marcos? Então, honorário aqui, né? Isso aqui é o grego, irmão. Deve ser alguma coisa aí meio estranha. Mas honorário é realmente receber valor pelo serviço que está fazendo. E aí ele continua: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários que presidem, os presbíteros que presidem bem, com especialidades que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordasses o boi quando pisa o grão, e ainda o trabalhador é digno do seu quê? Salário. Então você tem isso aqui, irmão. Então está no presidir. Se ele preside bem, não é eu que estou falando. Devem ser merecedores de dobrados honorários que presidem bem, e com a especialidade daqueles que se afadigam na palavra. Então, uma das funções do presbitério é presidir, dirigir, superintender, chefiar, governar. Agora, que tipo de autoridade é essa? Porque eu não tenho outra palavra para dizer. Em todos os lugares do universo, todos eles, em toda a criação, visível ou invisível, você tem governo. Você tem, por exemplo, dentro da sua casa tem governo? Na escola tem governo? Dentro da sala de aula tem governo? Se você chega no escritório, tem governo lá? Se você chega na Receita Federal, se você chega em qualquer instituição humana, tem governo. Na igreja, irmãos, tem que ter o quê? Governo. Mas que tipo de governo? Eu gostaria de ler com os irmãos apenas um texto, que Paulo cita esse texto aqui em 2 Coríntios. Acho que é o último, é isso mesmo, o último capítulo, que é o capítulo 13 de 2 Coríntios. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 13,
Verso 10: portanto, escreva essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruição. Toda autoridade na igreja sempre é, irmãos, para edificação. E Paulo usa um texto anterior, que é o capítulo 10, versículo 8, para também falar palavras parecidas. 2 Coríntios 10, 8. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para edificação e não para destruição vossa, não me envergonharei. Então você tem aí que tipo de autoridade deve ser exercida pelo presbítero. Aí diz, irmão, mas está falando de Paulo, ele como apóstolo, mas pegando o link que Paulo deixou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Entendeu? Então tem qualificações muito parecidas para os apóstolos, para os presbíteros e para os diáconos. A pluralidade, já estamos terminando, a pluralidade de presbíteros. O texto, os irmãos já lemos ele, mas está lá em Atos capítulo 20, versículo 28. Isso na revista atualizada, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Até aqui podemos constatar mais uma coisa: onde quer que no Novo Testamento mencione presbíteros, sempre menciona no plural. Nunca encontraremos no Novo Testamento algo como assim: o presbítero da igreja em Salvador, ou o presbítero da igreja em Éfeso, ou o presbítero da igreja em Sardes, o presbítero da igreja em Roma, ou o presbítero da igreja na Capadócia, ou assim, dessa maneira. Sempre é no plural. Mas por que é no plural? Porque tem um princípio espiritual que o nosso adversário ele conhece muito bem, melhor do que qualquer um de nós: ferirão o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Nosso pastor, nosso sumo pastor, se permitiu ser ferido, porque a Bíblia diz que ele mesmo diz que ninguém toma a sua vida, ele espontaneamente a deu. Ele quis ser ferido para que as suas feridas pudessem nos sarar, irmãos. Então ele quis ser ferido, e por conta dessas feridas, Senhor, nós recebemos cura no nosso espírito, como também continuamos a receber cura na nossa alma e também no nosso corpo. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Mas esse princípio é atento do nosso adversário. Se um pastor em determinado lugar, pastor, estou usando agora a palavra que é usada no comum no cristianismo, ele é ferido, o que é que acontece? As ovelhas imediatamente, irmãos, elas ficam dispersas. Mas o Espírito Santo diz assim: atendei por vós. Isso está dizendo, eu não sei se alguém tem a versão NVI aí, mas na versão NVI diz assim: cuidai uns dos outros. Então por que é plural? Porque se eu cair, Senhor me guarde, se qualquer outro irmão cair, é aplicado o princípio do que está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 12. Eu não vou ler, mas vou apenas citar o que acontece ali. Você pode depois ler, por causa do tempo, eu não se estender mais. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 12 diz assim: a diversidade é proteção. Nem todos os presbíteros são pastores, oh glória. Nem todos são mestres. Nem todos são profetas, nem todos são evangelistas, nem todos têm dom de presidir, de governo, que é dom também. Mas há uma diversidade. Na diversidade nós somos protegidos. Já pensou se todo mundo aqui fosse, por exemplo, engenheiro? Nada a ver com você, Léo. Entendeu? Já pensou se todo mundo aqui fosse engenheiro?
E o trabalho do eletricista? Onde é que Paulo ia entrar nesse negócio aí? Já pensou se todo mundo aqui fosse mestre Cuca? E quando quebrasse, irmão, alguma coisa dentro da sua casa e precisar de um técnico em algum tipo de coisa, resolveria? Você ia resolver como mestre Cuca, como cozinheiro? Não ia resolver. Então a diversidade, o Senhor faz essa diversidade para que cada um possa repartir aquilo que está recebendo, irmão, que recebeu da parte do Senhor. Dons e talentos precisam ser repartidos, e isso é proteção. E aí quando a gente vê Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12, na diversidade, na pluralidade, a proteção. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. O cordão de 3 dobras é mais difícil do que se romper. Imagine, vem Golias para guerrear comigo. E o Senhor não me chamou como Davi para derrotar Golias, não. Aí eu vou lá sozinho. Não vou, irmão. Eu não vou, não. Não vou mesmo. Entende? Mas aí eu chamo Eduardo, mais fortinho, aí eu disse, vamos lá, Eduardo. Você faz o seguinte, olha, alguém tem que vir correndo, dá um tombo em Golias e outro fica agachado, ele cai. Quando cair, a gente pega a espada e corta a cabeça dele. É melhor serem 2, irmão, do que 1. É mais fácil resistir quando tem 2. Irmãos, quantas vezes a gente está sozinho em casa orando por um determinado assunto e a gente algumas vezes desanima. Aí quando é de noite a gente vem para a reunião da igreja, aí encontra aquele irmão e aquele irmão diz assim, aí por que você está assim triste, irmão? Aí diz, irmão, estou triste por conta disso e daquilo. Mas irmão, por que você está triste? Ele insiste, né? Ele tem o espírito de pastor nele. Aí ele diz assim, não, irmão, a situação é essa. Aí diz, irmão, vamos orar aqui agora. Você já percebeu que é diferente? Porque onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, o Senhor disse que estaria onde? No meio deles. Então é mais fácil. Então quando tem presbíteros, é mais fácil, irmão. Quanto mais melhor. Não fique pensando que, não, só tem um punhado de irmão, vamos ter só 2 presbíteros. Não é problema, irmão, mas vamos lá. Se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Na pluralidade há, irmãos, restauração de vida e também de serviço. Aí diz assim, porque se cair um, o outro companheiro faz o quê? Levanta. Porém, se estiver só, pois caindo, como haverá para que se levante? Como é bom, irmãos, muita gente está caminhando, daqui a pouco toma uma topada, cai, aí vem alguém de lá, você quer uma ajuda para levantar? Os presbíteros devem funcionar entre eles dessa maneira. Na pluralidade há alento, a mutualidade do aquecimento. Provérbios a gente diz assim, também se 2 dormirem juntos, eles se aquietarão, mas um só, como se aquentará? Então muitas vezes, aí você diz assim, irmão, mas presbítero não passa pelo que eu passo. Tá bom. Presbítero virou super-homem. Não, irmãos. O presbitério, ele passa por muitas coisas que a gente não tem que falar o que a gente passa. Porque a gente não pode ter amor próprio, nem tampouco que dizer que é coitadinho, que está precisando disso, daquilo. Não é isso. Esses irmãos precisam cooperar entre si de tal maneira que eles possam se pastorear. Tá frio? Ô irmão, tô frio. Vem lá em casa, vem para cá, vai lá para casa, vamos almoçar aqui, irmão. Vamos passar a tarde aqui. Irmão, o que é que vai fazer? Poxa, irmão, não estou querendo ouvir nada. Aí você pega um filme bom, né? Não vai pegar porcaria. Não vai pegar essas coisas de dimensão que está acontecendo aí. Você pega um filme, senta lá, aí você mesmo diz assim, irmão, vamos fazer uma pipoca pra gente. Irmão, não sabia que você fazia pipoca. Aí você faz pipoca, irmão. Entendeu? Como até aquele salgadinho, um frocão, que não presta, mas também entende? Mas você está ali com os irmãos, isso que é importante. Isso que é importante. Entendeu? E você pastoreia os presbíteros, os presbíteros pastoreiam você,
E vocês, se vocês conseguirem se pastorear, vocês pastoreiam o restante da Assembleia. Mas se vocês não conseguirem se pastorear, vai ser difícil pastorear a Assembleia também. Entendeu? Porque o Senhor usa o princípio primeiro. Atendei, pois, por vós. Depois diz, atendei pelo rebanho do Senhor. Primeiro, irmão, sempre é a nossa casa. Se alguém não sabe governar a sua casa, como é que pode governar a igreja de Deus? Sempre é assim. Primeiro o princípio se aplica a nós. Depois o princípio aprendido é apresentado para os outros. Vamos continuar. Então essa pluralidade, e essa pluralidade ela é segurança para os presbíteros. Ainda vou até 12 horas, pode? Aí concluo. Pronto, vou até 12 horas para a gente terminar, também não ficar tão cansativo. Conclusão das qualificações do presbítero. Vamos pegar dois textos que são textos clássicos, tem mais coisa nas escrituras, mas são os dois textos mais conhecidos. Um está em 1 Timóteo, que é a carta da despedida de Paulo ao seu filho Timóteo, e ele coloca coisas que são importantes para serem colocadas. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1. 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Vamos falar das qualificações do presbítero, ou do presbitério. Diz assim: fiel é a palavra. Se alguém aspira, não fala aqui presbitério, mas se alguém aspira episcopado, se alguém aspira ser supervisor do rebanho, excelente obra almeja. E Paulo está falando aqui para Timóteo, e daqui a pouco ele vai ser oferecido como libação, ele vai ser morto. O Império Romano, juntamente com o seu imperador e todas as hostes espirituais da maldade, estão contra a igreja. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja, porque o Império Romano gostava de procurar, sabe quem? Primeiramente, os presbíteros. Ele não estava preocupado com a ovelha, eles tinham preocupação: onde estão os presbíteros? Eles sabiam quem eram os presbíteros. Outra preocupação deles: onde estão os apóstolos? Eles sabiam quem eram os apóstolos. E outra preocupação: onde estão os evangelistas, os profetas e mestres? Porque eles sabem, tira esses irmãos, desestrutura os irmãos. Aí a responsabilidade desses irmãos fazerem discípulos a Cristo. Entende? Porque se eles forem tirados, continua. Então, quem almeja ou quem aspira o episcopado, excelente obra almeja. Mas ele diz: é necessário, portanto, que o bispo, que o supervisor, seja irrepreensível. Irrepreensível no sentido, você chega para mim e diz: irmão, isso aqui está errado. Aí o outro irmão chega e diz para você que está errado. Eu não tenho que ficar dizendo que está certo. Irrepreensível no sentido de eu ser tratável, para que eu possa reconhecer o meu erro e voltar a uma condição de repreensão. Esposo de uma só mulher. Alguns irmãos dizem que esposo de uma só mulher, o bispo tem que ter apenas uma mulher, ou apenas ser casado uma vez. Tem irmãos que também interpretam a tradução do grego para o português dessa maneira: esposo de uma só mulher, temperante. Não tem que ser aquele irmão bravo, sóbrio, modesto. Às vezes os irmãos querem abençoar aquele irmão e dizem: irmão, a gente está querendo mandar você e sua família para Morro de São Paulo. Está querendo mandar para Morro de São Paulo. Aí você diz assim: Morro de São Paulo não quero não, irmão. Eu quero ir para Dubai. Nada modesto, nada modesto. Hospitaleiro. Aí os irmãos, algum irmão chega de outra localidade, aí você diz assim: aí a sua casa está sempre fechada. Por quê? Aí, perdoe, aí tem que tocar nas irmãs, meu Deus. As esposas dos presbíteros também, cooperadoras deles. Que a palavra submissão literalmente quer dizer estar debaixo da missão de quem? Do marido. Então, se você é esposa de presbítero, ai meu Deus, vamos dizer de irmão Dino,
Então você tem que estar debaixo da missão do marido. Aí liga o fulano lá 3 horas da manhã, irmão, fulano está chegando na rodoviária. Aí disse, poxa, irmão, tão longe a rodoviária daqui. Aí disse assim, aí você vira para a esposa, o fulano está chegando. Já falei com você que eu não quero ninguém em minha casa. Então, ele tem que ser hospitaleiro e a mulher dele também tem que ser hospitaleira, irmão. Entendeu? Apto para ensinar, ou capacitado para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, gosta de em vez de ir para a violência, resolver o assunto, inimigo de contendas, não avarento. E uma vez eu estava lá em Contagem, aí os irmãos pediram para falar um negócio lá, e eu fui falar. Aí eu cheguei para os irmãos, com relação à questão de quando a igreja em Antioquia, quando a igreja de Jerusalém diz lá que eles permaneciam, perseveraram na doutrina, na comunhão, nas orações, no partir do pão, a cada alma havia temor, e diz lá também que não havia necessitados entre eles, né? E tudo que eles tinham repartiu. Aí eu dei o exemplo, não sei, não vai se aplicar aqui, mas eu dei o exemplo lá em Contagem, o seguinte, irmão, você tem a sua televisão lá de 32 polegadas, né? Aí você quer comprar uma de 70 polegadas. Mas você tem condição, não é o assunto aqui, também não é indireto para ninguém, pelo amor de Deus. Estou dando exemplo que dei lá em Contagem. Então você tem você tem esse assunto dessa televisão. Aí o que é que nós fazemos? Nós geralmente fazemos isso, irmãos. E isso demonstra uma avareza de coração. Nós pegamos aquela televisão que está lá, que a gente não quer mais, que não atende mais nossa necessidade, eu não sei porquê. Vai ver porque está com algum problema de visão. E aí a gente quer uma televisão maior, né? A gente diz assim, vamos dar essa televisão para fulano. E a gente compra a televisão de 70 polegadas e coloca dentro da nossa casa. Mas você tem condição de você comprar a televisão de 70 polegadas para a sua casa e para a casa do irmão. Você já percebeu que muitas vezes quando nós convidamos alguns irmãos para ir para a nossa casa, nós fazemos uma seleção? Irmãos, convide os irmãos que menos têm condição e não podem nem retribuir o que você está fazendo, para dizer assim, não, na semana que vem na minha casa eu vou dar um banquete também para você. Não, porque a avareza não é assunto meramente de você pegar e colocar sua carteira e dizer assim, irmão, isso aqui, entendeu? Então tá aí. Não é isso não, irmão. É mais profundo. Tem a ver com o nosso ego. Tem a ver, irmãos, com um amor próprio pelo que é nosso. Entende? Então a gente deveria repartir de igual modo. Não havia necessitados. Então deveria repartir de igual modo. Verso 4. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito ou novo convertido, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de que não caia no opróbrio e no laço do diabo. Então são qualificações do presbítero, entendeu? E do presbitério. E também o texto que está lá em Tito capítulo 1, nós já também lemos, mas também é referência para esse assunto de qualificações. Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si,
apegado à palavra fiel. Lá em Timóteo nós lemos que ele deve ser apto para ensinar. Aqui é mais claro, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, como também para convencer os que contradizem o reto ensino da palavra de Deus. Então, essas são qualificações do presbítero. E as qualificações de um presbitério em qualquer lugar, irmãos, tem muito mais a ver com o caráter do que propriamente com a sua habilidade de fazer alguma coisa ou até mesmo de uma função. Por exemplo, quando em Atos capítulo 6 começou a ter dificuldades lá com relação à distribuição dos alimentos entre as viúvas helenistas, as viúvas gregas, distribuía os alimentos com as viúvas dos judeus, mas com as gregas elas eram esquecidas. E aí os apóstolos se reuniram e disseram: não é razoável que a gente deixe de orar e estudar a palavra para poder cuidar desses assuntos práticos. Escolhe, pois, 7 homens. Aí você vai perceber que o primeiro assunto de qualificatório para eles, não é ser cheio do Espírito Santo nem sabedoria. Escolhe, pois, 7 homens de quê? Boa reputação. Depois de cheios do Espírito Santo. E depois diz de sabedoria. Então, quando o Senhor está começando esse assunto, Ele está começando, perdoe a expressão, mas é isso mesmo, por baixo, pelos diáconos. Os diáconos têm que ter essa qualificação alta. E os presbíteros? Que devem dirigir, devem superintender, devem fazer as outras coisas. Então, da mesma maneira, Paulo está chamando a atenção para a questão do caráter do presbítero. Então, tem coisas, irmãos, que precisam ser corrigidas em nós. E por isso tem isso que foi falado, que nós precisamos, que os irmãos, como diz Paulo lá no Atos capítulo 1, atendei por vós. Então, tem dificuldade, por exemplo. Tem irmãos que têm dificuldade com relação a algumas coisas, que eu não vou nem citar aqui. Mas precisa submeter essa necessidade, essa dificuldade aos outros irmãos. Irmãos, orem por mim, eu preciso resolver esse assunto. Entende? Então, dessa maneira, irmãos, caráter é um assunto importantíssimo no que toca à questão do presbitério. Entende? Se você é o tipo de irmão, por exemplo, eu chego para um irmão e digo: irmão, vamos marcar às 10 horas da manhã no local de reunião para poder estar aqui para arrumar as coisas. Aí eu chego 11 e eu ainda brinco. Está errado, irmão. Eu preciso me arrepender. Irmão, eu estou chegando nesse horário, mas me perdoe, eu dormi demais. Mas se for uma coisa legítima, não, eu tive que sair para levar meu filho ou minha esposa, que aconteceu alguma coisa, é outra coisa. Mas com relação à questão de caráter, é importante, irmão, muito importante. Amém? E aí, poderia falar mais coisas, mas vamos terminar fazendo também algumas considerações que não podem ser ignoradas com relação ao presbitério. A primeira consideração a primeira diz respeito à necessidade de que os presbíteros sejam primeiramente experimentados, como também os diáconos são experimentados, antes de serem instituídos. Vemos que ao falar sobre os diáconos, Paulo diz o seguinte: também sejam esses primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensível, exerça o diaconato. Está em 1 Timóteo capítulo 3, verso 10. O uso da expressão também indica que os diáconos deveriam ser experimentados assim como os presbíteros. Essa necessidade está intimamente relacionada com a seguinte orientação: não deve haver participação na instituição de presbíteros, se o assunto é precipitado. Paulo, ao falar de como deveria ser tratado o pecado dos presbíteros, dá a seguinte orientação a Timóteo: a ninguém imponhais a mão precipitadamente, não te tornes cúmplice dos pecados de outrem. Isso está em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 22. Conserva-te a ti mesmo puro. A designação de presbíteros é um tema de grande responsabilidade e por isso exige cautela, prudência, discernimento e sensibilidade espiritual à direção de Deus. O serviço dos presbíteros é de fundamental importância
para aquilo que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40, possa acontecer em cada assembleia. Ou seja, Paulo diz lá que tudo tem que ser feito com decência e ordem. Então a responsabilidade do presbitério numa localidade tem a ver principalmente com esses dois assuntos: santidade e governo, decência e ordem. O que estiver fora da ordem, irmãos, os irmãos como superintendentes, de forma humilde, precisa chamar quem está colocando as coisas fora de ordem. E é mais ou menos assim. Eu não servi o exército não, mas tomando um exemplo de irmão Delcio que falou desse assunto. Um batalhão está marchando, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Mas aí o supervisor, que pode ser um tenente ou pode ser o sargento, está verificando ali que alguém está marchando errado. Ele não para o batalhão para poder resolver o assunto. Ele chega para aquela pessoa que está marchando errado, dá um tapa: olha, primeiro esquerda, depois direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Você está invertendo. Então, dessa mesma maneira, os presbíteros supervisionando precisam verificar o que está fora de ordem, precisa ser colocado em ordem. É responsabilidade dos irmãos. Aí você diz assim: irmãos, é fácil? Impossível. Não é fácil, não é impossível para fazermos apenas com as nossas habilidades humanas. Nós precisamos do Espírito Santo, precisamos da palavra de Deus, precisamos de perceber o que os outros irmãos, como é um colegiado de presbíteros, quando é um colegiado, então que os irmãos possam verificar: não, eu estou querendo fazer isso aqui. Aí o outro chega: irmão, aguenta um pouquinho, vamos esperar mais um pouco, vamos orar mais um pouco, vamos ter paciência. Então todas as coisas precisam ser consideradas. E uma outra coisa que é extremamente importante com relação aos presbíteros: eles precisam verificar que a direção na assembleia nem sempre está com eles, e eles precisam ter comunhão com outros irmãos que caminham há mais tempo, mesmo que não estejam no presbitério, para muitas vezes, ao ter comunhão, possam verificar os assuntos e verificar: não, irmão, vamos considerar isso aqui, entendeu? Vamos ter comunhão acerca desse assunto. Então aí as coisas vão se estabelecendo da maneira que o Senhor quer. Porque, lendo o último texto, no capítulo 3 aí que paramos, verso 14, e aí concluímos aqui com a ajuda do Senhor. Começamos com ele e vamos concluir também com ele. 1 Timóteo capítulo 3, verso 14. Escrevo-te essas coisas esperando e ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Deus, que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. É interessante, veja só, que o Espírito Santo, através de Paulo, está escrevendo para os bispos, é a maior parte do capítulo 3, para os diáconos, e no finalzinho ele está fechando o pensamento assim: escrevo-te essas coisas esperando ver-te em breve. Escreveu para quem? Para os presbíteros e para os diáconos, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proteger na casa de Deus. Irmãos, nós não estamos em outro lugar senão na casa de Deus. Individualmente somos casa, coletivamente também somos templos do Espírito Santo. Então, neste lugar, nós não podemos fazer o que a gente quer. Se a gente tem dúvida, a gente tira a mão. Se a gente tem certeza, com todo o temor, a gente coloca a mão. Entendeu? Que o Senhor nos ajude. Perdoe por gastar tanto tempo, mas ser tão técnico, e vamos lá com a ajuda do Senhor. Senhor, nós queremos colocar todo esse assunto à sua apreciação, pois sabemos que a casa é tua, e
Senhor nos ajude a saber como proceder em sua casa, Senhor. Tenha misericórdia de quem fala, de quem ouve. Que o Senhor nos ajude com que o nosso coração possa se assentar naquilo que o Senhor estabeleceu e não naquilo que é propriamente nosso, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós, tenha misericórdia dessa assembleia, como também dos irmãos ali em Salvador, os irmãos ali em Itaberaba, os irmãos ali em São Francisco do Conde, em Candeias, Senhor, os irmãos que estão ali também partindo pão em Sobradinho, na Serraria 2, os irmãos que estão em Venceslau, em Sapé-Açu, em Gandu, em tantos outros lugares, como citamos também a igreja aqui em Contagem. Senhor, guarda-nos em Ti, ainda mais nesse tempo que estamos vivendo, nos ajuda a nos apegarmos à palavra da verdade. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor.